Bom, dando continuidade ao que a gente tem para falar de direito penal, processual, enfim. Hoje o tema é penal. Nós falaremos de ação penal pública incondicionada e seus princípios, né? Especificamente os princípios da ação penal pública incondicionada. Os princípios vão de A até H: obrigatoriedade, disponibilidade, oficialidade, etc. E eu vou começar pelo da obrigatoriedade, que na minha opinião é mais complexo, tem mais coisas para a gente falar, principalmente por conta de suas exceções. Segundo o princípio da obrigatoriedade, estando presentes as condições e sendo cumpridas as condições para a ação penal pública, o Ministério Público é obrigado a oferecer ação. E quais são as condições de ação? Legitimidade, interesse de agir e justa causa. Dentro desse âmbito, havendo esses requisitos, a gente dá início à ação penal pública. Então, condições de ações: legitimidade, interesse de agir, possibilidade jurídica e justa causa. E agora vamos para as exceções. A gente tem 4 exceções, salvo engano. A primeira delas é a transação penal. O que acontece na transação penal? Nós temos uma infração de menor potencial ofensivo e a ação penal pública incondicionada nem é proposta, uma vez que é cumprida uma pena restritiva de direitos ou uma pena de multa. Nesse caso, a gente aplica um princípio chamado de obrigatoriedade mitigada. A gente sabe que a palavra mitigada é uma redução, implica uma atenuação do princípio. Então, portanto, obrigatoriedade mitigada seria o princípio da obrigatoriedade reduzido, ao passo que não há propositura de ação, vez que foi cumprido aí uma pena restritiva de direitos ou uma multa. A gente também pode chamar esse princípio de discricionariedade regrada. Então, essa é a primeira exceção. Para a segunda exceção, nós temos acordo de leniência, mais conhecido popularmente como delação premiada. Havendo delação premiada, havendo uma informação ao poder público que instigue o poder público, que ajude o poder público na persecução de outros crimes de maior potencial, dando informações vitais sobre esse crime, a extinção punitiva pro agente que delatou, que fez esse acordo de leniência com o Estado. Temos também termo de ajustamento de conduta. O que seria o termo de ajustamento de conduta? É mais ou menos quando existe uma reparação do dano, e isso evita a propositura de ação penal. Nesse caso não se ajuiza a ação porque o dano já foi reparado. Não faz sentido a gente tentar penalizar algo que já foi consertado, certo? E por último, a última exceção é o parcelamento de débito tributário em crimes de sonegação fiscal. Então, havendo sonegação fiscal, a gente acorda um parcelamento do débito e isso retira a obrigatoriedade do Ministério Público de oferecer a ação. E ainda, havendo pagamento integral dos débitos, existe a extinção da pretensão punitiva do Estado. Agora vamos falar sobre o segundo princípio, que é a indisponibilidade. Uma vez iniciada a ação, o Ministério Público não pode desistir da ação. E é muito legal a gente falar isso, porque no final da ação, ainda que o Ministério Público, que tem o intuito de acusar o agente, mesmo que ele peça a absolvição desse agente que a priori deveria ser acusado, isso não implica desistência. Isso é só uma mudança da intenção do Ministério Público. Mas a desistência de ação não é permitida segundo o princípio da indisponibilidade. A gente pode visualizar esse princípio em artigos 42 e 576 do CPP. Mas também esse princípio também admite exceções. E são elas a suspensão condicional do processo e uma mesma, que é a exceção do princípio da obrigatoriedade, que é parcelamento de débito tributário em crime de sonegação fiscal. E então, falando da primeira exceção, suspensão condicional do processo. O Ministério Público pode oferecer sursis processual. Então, havendo sursis processual, há uma suspensão condicional do processo, salvo engano, de 2 a 4 anos, e isso é uma exceção, uma vez que o processo, a priori, não pode ser extinto, não pode ser largado pelo Ministério Público, ele não pode desistir, mas há sim, pelo sursis processual, a suspensão condicional de processo. Tá? Segundo, parcelamento de débito tributário, mesma coisa. Há uma suspensão da ação com parcelamento do débito tributário e, novamente, pagamento integral dos débitos extingue pretensão punitiva.
Terceiro princípio aí, a gente vai falar de oficialidade. O seguinte, a persecução deve ficar a cargo de órgãos públicos, né? A gente não tem nenhum tipo de ação penal pública incondicionada proposta por um órgão privado ou por uma parte privada, mas é sempre por órgãos públicos que têm esse poder de persecução, né? No artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, está enunciado quem é o órgão competente para oferecimento de ação, para propositura de ação, que é somente o Ministério Público. O artigo 26 do Código Processual Penal não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, uma vez que aí a Constituição delega esse poder de propositura de ação ao Ministério Público. Outro princípio, acredito que seja o quarto, a autoritariedade. Esse é bem simples, só diz que deve ser iniciada a ação penal pública incondicionada por autoridade pública, membro do Ministério Público. Então, o Ministério Público é um órgão e a propositura de ação é realizada por um membro desse órgão, né? Quinto princípio, oficiosidade. Isso aí está extremamente relacionado ao agir de ofício, ao interesse estatal de punir ser maior do que o interesse da vítima de, às vezes, não punir aquele que a ofendeu, aquele que a agrediu. Então, ainda que a vítima tenha total acordo, tenha total amizade, de repente, qualquer coisa, e ela não queira a punição do agressor, não importa, porque o Ministério Público, no sentido da ação penal pública incondicionada, pode agir de ofício e fazer a acusação, porque é interesse estatal a punição, entendeu? Esse princípio, ele é fora da casinha, né? Ele não é aplicável a nenhuma outra espécie de ação penal. Então, vale para só a ação penal pública incondicionada. Nesse caso, o Ministério Público age de ofício e não quer saber da vítima, ele só se interessa pela propositura de ação para punição do agressor. Outro princípio, indivisibilidade. Esse princípio está sendo bem polêmico, porque o princípio da indivisibilidade enuncia que a ação penal pública incondicionada deve abranger todos os elementos, os praticantes do delito. Entretanto, doutrina e jurisprudência discordam disso. A doutrina já diz que concorda, né, com essa primeira enunciação, que a ação deve abranger a todos, mas o STF diz que STF e STJ diz que pode sim haver uma separação, uma segregação de uma das partes devido à falta de provas, devido à falta de indícios de participação no delito. Então, de repente, tá lá Macarrão, Bruno e Coxinha e a gente separa esse pessoal e fica lá de fora um deles porque não há indícios tão evidentes de participação no delito, sendo que depois, posteriormente, esse excluído pode ser ingressado, pode ser adicionado, aditado à ação penal pública incondicionada. E caso o processo já esteja muito à frente, esteja em partes de execução, enfim, de cumprimento de sentença, pode haver sim uma propositura de ação exclusiva para essa parte que a priori foi excluída do rol dos participantes de delito, e aí há um processo único para essa parte que ainda não tinha sido incluída, vez que o processo anterior, com as partes totais, acabou sendo extinto, né, por conta da finalização do processo natural. Outro princípio, intranscendência. É uma relação muito boa com o princípio de indivisibilidade, mas a intranscendência prega pra gente que a ação deve ser proposta contra quem praticou o delito. A gente não pode ingressar com uma ação, aliás, o Ministério Público não pode propor ação contra qualquer parte que não praticou o delito. Deve ser especificamente para a pessoa que praticou o delito. E por último, um princípio aí que às vezes não é tão enunciado pelos livros, pelos sites, por tudo que vocês vão encontrar, mas o princípio da suficiência. O princípio da suficiência traz para a ação penal pública incondicionada o sentido de que no processo penal a gente pode resolver outras questões que sejam necessárias para o andamento de processo. Então, às vezes, no meio do processo surge algum problema relacionado a direito civil, direito tributário, qualquer matéria. Às vezes, no meio do processo penal,
existe uma outra necessidade, uma demanda por um processo civil, então no próprio processo penal será resolvida essa questão de âmbito civil para o andamento do processo, vez que a ação pública incondicionada não pode ser finalizada, não pode ser suspensa, salvo as exceções já mencionadas. Esses foram os princípios de ação penal pública incondicionada. Havendo aí mais possibilidades, a gente traz mais coisa, e muito obrigado.